Eu vim tirar umas dúvidas. Tem muita gente me perguntando sobre intolerância ao glúten, que é a doença celíaca. Primeiro, eu quero dizer para vocês que é diferente. Doença celíaca de alergia ao trigo e sensibilidade ao glúten, certo? Vou começar falando sobre a intolerância ao glúten e aí vocês vão vendo que há diferença entre eles. A intolerância ao glúten, que é a doença celíaca, é uma enteropatia. O que seria enteropatia? É uma doença do intestino, ela é autoimune, porque o intestino ataca ele mesmo quando vê a presença do glúten. Ele viu o glúten, já começa a se mutilar. Seria praticamente isso. Aí como seria? Tá aqui o intestino é cheio de dedinhos chamados de microvilosidades. Esses dedinhos aqui, cada parte do dedinho é uma área de exposição. Então, aqui vai absorver nutriente, aqui vai absorver nutriente. Então, a área de exposição ao nutrientes é bem maior. Quando a pessoa tem a intolerância ao glúten, o que acontece? Ele vai se destruindo, vai ficando sem dedos até ficar assim. Então, a área de contato para nutrientes fica bem menor. Então, o que isso vai acarretar para o paciente? Primeiro, as manifestações típicas, porque a doença celíaca se manifesta de três maneiras: típica, atípica e assintomática. Na típica, além das dores abdominais, distensão, a diarreia crônica, que ela é uma característica bem marcante na doença celíaca típica, tem também deficiências, que seria o quê? Anemias, tanto ela de ferro como de B12, que é a anemia ferro-megaloblástica. Há também desnutrição, tanto proteica como energética, justamente por causa dessa área de absorção que fica menor, então eu tenho menos nutrientes circulantes no organismo. Já na atípica, a doença celíaca atípica, o que acontece? Não tem a diarreia crônica, na verdade tem a constipação crônica. A constipação é a prisão de ventre. Também pode vir com ela dores abdominais, vômitos, distensão, e também vai vir junto as deficiências por causa da área de contato. Lembre-se que sempre vai ter lesão de mucosa, da mucosa intestinal, tá bom? E também tem a forma assintomática, que é a mais perigosa, porque é aquela que você não apresenta sintoma nenhum, mas você continua sintoma. Eu tô falando em relação a sintomas gastrointestinais. Distensão não tem vômito, não tem diarreia, não tem constipação. E o que é que vai ter? Como é que eu vou descobrir se eu tenho ou não tenho? Seria o quê? Doenças carenciais de repetição. Eu sempre tô resfriado, eu sempre tô com anemia, eu tô jovem, já estou com osteopenia, então seria uma forma da gente de fazer essa investigação. Caso o indivíduo tenha essa manifestação, é feito o teste para saber se você é celíaco ou não, e lá, mesmo na forma sintomática, vai acusar. Essa pessoa tem sim, viu? Então já é um meio. Aí como é que vai ser o tratamento? O tratamento vai ser a exclusão total de todos os alimentos que tem glúten. Comer o glúten é certo que vai ter a manifestação lá da enteropatia, que vai ser o intestino atacando ele mesmo, certo? Isso seria a doença, isso é a doença celíaca. Então, quais são os alimentos que possuem glúten? São todos aqueles que têm trigo, centeio ou cevada. Quais os alimentos que eu devo retirar da dieta depois que eu descubro que tenho uma doença celíaca? Trigo, centeio e cevada. Eles três têm o glúten, tá bom? Mas tem dois alimentos que eles não, em sua base, na sua base de composição, eles não têm o trigo, o glúten. Porém, é preciso alertar para ele por causa da contaminação cruzada, que é a aveia e o malte. A aveia por quê? Porque costumam, quando vão fazer lá a separação na indústria, para colocar nos pacotinhos, o trigo e a aveia, eles são tratados no mesmo local. Então, há contaminação cruzada. Por isso que se você é intolerante e for comprar alguma coisa que seja de aveia, tem que certificar lá no rótulo que é livre de glúten. Por quê? Porque mesmo não tendo glúten na sua constituição, se tiver sido realizado ou tratado junto com o trigo, tem o risco da contaminação cruzada.
E o malte, porque ela é um subproduto da cevada. Então, possa ser que tenha escapado um glúten junto com ele, tá certo? Esses são os alimentos que devem ser retirados. Trigo, centeio e cevada. Alimentos que possuam ele na preparação também. E os que a gente deve ficar alerta é a aveia e o malte. A aveia tem que estar lá escrito livre de glúten, porque significa que eles estão atestando pra gente que a aveia foi produzida num lugar sozinho, não teve contaminação cruzada com nenhum outro, nem trigo, nem centeio e cevada. Então é importante a gente sempre ler o rótulo, tá? A próxima que eu disse que ia falar da diferença seria a alergia ao trigo. Na alergia, quando a gente tem uma alergia alimentar, é certo, você colocou, às vezes só no contato com a boca você já tem manifestação. Então o que acontece? Urticárias, inchaços, edema, tanto nessa região do rosto, né, orelhas, pescoço, edema de glote, que aí é a forma mais grave de uma alergia, tanto faz alergia aqui, essa é a forma mais grave. Então, comeu, teve essas manifestações, correr para o hospital, porque isso é alergia ao trigo, certo? E o que seria a sensibilidade ao glúten? A sensibilidade é o seguinte, o paciente tem lá, a clínica dele toda é como se ele fosse um doente celíaco, porém quando faz o exame não acusa. Então a gente diz que esse paciente tem uma sensibilidade ao glúten. Essa sensibilidade, a manifestação costuma também ter uma distensão abdominal, não tão severa como na doença celíaca, ter algumas espinhas nos braços, umas manchinhas vermelhas que parecem espinhas, que também indicam isso. E também há aquela questão das deficiências. Por quê? Porque também tem a questão das deficiências. Por quê? Porque quando uma pessoa é sensível ao glúten e é exposta a ele, a gente acaba também lesionando lá a mucosa do intestino, tá certo? Essa seria a diferença entre intolerância ao glúten, que é a doença celíaca, alergia ao trigo e sensibilidade ao glúten, tá certo? Então, quando a pessoa se diz que é sensível ao glúten, é mais por exclusão. É excluído o diagnóstico de doença celíaca, porém, toda a associação dos sintomas está ligada ao glúten. Aí a gente diz que essa pessoa é sensível ao glúten, tá certo? Espero que eu tenha esclarecido isso para vocês. As outras perguntas eu vou respondendo com o tempo, pelo menos eu vou tentando, tá bom? Beijo e até a próxima.